Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super legal, que é a relação de doenças cardiovasculares com distúrbios respiratórios do sono. Eu vou tentar fazer a tarefa de casa aqui que o pessoal do marketing pediu, que é ensinar vocês que vocês precisam digitar aplicação, e eu sempre faço, eles não acreditam que eu mando aqui para vocês, mas que nunca dá. Acho que talvez hoje dê. Só não consigo fixar, mas tudo bem. Boa noite, Shirley, tudo bem? Boa noite, Ana, tudo bom? Eu tento bastante, mas não vou ficar aqui gastando tempo tentando fazer a função que eu não estou conseguindo. Então, sejam muito bem-vindos, pessoal. Boa noite. Hoje a gente vai conversar sobre a relação de doenças cardiovasculares com distúrbios respiratórios do sono. Boa noite, Yuli. Vamos esperando um pouquinho aí enquanto as pessoas estão entrando. Essa semana a gente teve o nosso hands-on aqui em Belo Horizonte, foi super legal, é a parte do nosso encontro, né, presencial, e foi bem joia. A gente tá meio estrupiada ainda, porque é muita coisa para organizar, mas foi um momento muito show. A gente tá muito feliz, né, Fabiana? Fabiana tava aí, Priscila também. Ana, é uma honra ter você aqui. A Ana é uma grande referência em reabilitação cardíaca e está participando aqui conosco. Então, pessoal, primeira coisa é por que a gente está falando sobre esse tema. Doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo, e muitos desses indivíduos têm distúrbios respiratórios do sono associados e não fazem ideia que isso acontece. Então, a gente precisa ter clareza de alguns aspectos para que a gente consiga cada vez mais se identificar tanto para um lado quanto para o outro. Então, aquele paciente que possa ter um distúrbio respiratório do sono e que vai desenvolver uma cardiopatia, quanto aquele que já tem uma cardiopatia e que possa ter um distúrbio respiratório do sono associado e que a gente nem faz ideia que isso possa estar acontecendo. Então, hoje a nossa aula vai tentar trazer a clareza. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo fisiologia e que eu gosto de entender especialmente patofisiologia. Quando a gente entende perfeitamente quais que são os mecanismos que estão por trás daquele problema que se apresenta para a gente, fica muito mais fácil de a gente conseguir tratar e ser assertivo no tratamento. Então, o que eu desejo hoje com a nossa aula é trazer essa clareza para todos vocês. A começar, então, de a gente entender um distúrbio respiratório do sono, que é o distúrbio mais comum, que é a apneia obstrutiva do sono, e por que ela traz tantas consequências. Boa noite, Pamela, o pessoal tá todo entrando aí, ainda todo mundo, né, com adrenalina, força total aí por conta do nosso hands-on. Então, pessoal, o que é uma apneia do sono, uma hipopneia? E aí, no caso, eu vou começar a aula, se der tempo, a gente pode até falar um pouquinho de componente central, mas começando sobre a questão dos distúrbios respiratórios obstrutivos. Então, a apneia do sono, ou a hipopneia, né, vai ser caracterizada aí por uma obstrução recorrente, parcial ou completa da nossa via aérea superior por pelo menos 10 segundos, associado à queda de saturação periférica de oxigênio e à ocorrência de microdespertares. Então, fica muito razoável de a gente conseguir entender que se eu estou respirando e eu vou ter uma pausa, uma interrupção na nossa respiração por pelo menos 10 segundos, que isso vai levar a uma queda de oxigenação e aumento de gás carbônico. Por quê? Porque a gente respira o tempo inteiro a gente coloca oxigênio para dentro nos nossos pulmões e gás carbônico para fora. Se eu tive uma obstrução dessa via aérea parcial ou total, eu não vou conseguir ter entrada de oxigênio e não vou conseguir ter a saída de gás carbônico. E por que isso acontece? Porque a gente dorme. E quando a gente dorme, a gente tem uma redução de tônus muscular. E quando isso acontece, dependendo de como se encontra essa estrutura,
14 dias atrás, né? A gente teve a nossa aula onde a gente falou um pouquinho dos componentes anatômicos envolvidos nessa nossa via aérea, como que é a estrutura dessas partes anatômicas e, consequentemente, como que é a função fisiológica dessas estruturas, dependendo, então, de deposição de gordura nessa via aérea, dependendo de tamanho de certas estruturas, como uma úvula, por exemplo, muito alongada, dependendo do tônus de musculatura que eu tenho, eu posso ter uma redução importante do lúmen da minha via aérea durante o sono, e aí essa patofisiologia começa a acontecer. Então, quando eu tenho uma redução nos níveis de oxigênio e um aumento dos níveis de gás carbônico, a gente lembra que o gás carbônico é um potente estimulador do nosso sistema nervoso central e que o nosso centro respiratório, então, vai fazer a leitura do aumento da concentração de gás carbônico no nosso sangue e vai estimular a nossa respiração. Isso pode acontecer por meio de um despertar ou não. E aí, vamos começar a entender quais que são as consequências quando esse fenômeno que eu acabei de descrever para vocês acontece. E a gente pode entender as consequências da apneia obstrutiva do sono por basicamente 3 mecanismos que acontecem associado à ocorrência de eventos respiratórios. Ocorrência de despertares, queda nos níveis de oxigênio e aumento nos níveis de gás carbônico, que vão gerar, consequentemente, mudanças na pressão parcial de oxigênio e na pressão parcial de gás carbônico. Lembre-se que quando a gente fala de gases no meio sanguíneo, a gente fala em pressão parcial e variações de pressão intratorácica. Se a gente entende esses 3 mecanismos, a gente consegue entender completamente a patofisiologia de doenças cardiovasculares associadas a distúrbios respiratórios do sono. E a gente vai passar agora por cada uma delas e, como em todas as outras aulas, eu vou interagindo aqui com vocês para que vocês possam participar e a gente ir conseguindo entender o que acontece juntos. A começar, então, pela ocorrência de despertares. A gente acabou de entender que se eu tenho um evento respiratório, o nosso corpo vai tentar aí utilizar de estratégias para retirar a gente daquele evento respiratório. Afinal de contas, uma apneia pode levar, inclusive, os indivíduos à morte. Então, quais meios que a gente tem de defesa para que isso não aconteça? Uma dessas estratégias é fazer a gente despertar. Qual que é o problema disso? O nosso sistema nervoso autônomo, ele trabalha basicamente de 2 formas. Sistema nervoso simpático, que é aquele muito relacionado, né, a catabolismo, e é aquele que coloca o nosso corpo em sistema de alerta, portanto, luta e fuga, e o parasimpático, que é o oposto a isso, que é mais envolvido com anabolismo e coloca o nosso corpo aí em repouso, digestão. Então, à noite, qual sistema deveria estar predominante? Primeiro, o que é o sistema nervoso autônomo, né? Porque pode ter gente aqui que está muito no início da área ou precisa resgatar alguns conhecimentos, é aquele responsável por algumas automações que acontecem aí no nosso corpo, como regulação de frequência respiratória, regulação de frequência cardíaca, regulação de pressão arterial. A Ana, que inclusive comentou aí no início, é uma das grandes pesquisadoras desses aspectos. E aí, pessoal, o que começa a acontecer? Sistema nervoso autonômico, então, funciona dessas 2 formas que eu acabei de falar com vocês. É muito razoável de a gente conseguir entender se o sistema nervoso simpático, que é luta e fuga, e o parasimpático, repouso e digestão, simpático, catabólico, parasimpático, anabólico, que durante a noite, o sistema que deveria estar predominando é o parasimpático. O anabólico, repouso, digestão. Só que o que começa a acontecer? Se eu faço eventos respiratórios e se esses eventos respiratórios podem gerar despertares, esses despertares podem aumentar a ativação do meu sistema nervoso autônomo à noite e gerar a liberação de catecolaminas, noradrenalina e adrenalina. Opa!
se eu resgato meu conhecimento lá de trás, eu lembro que catecolaminas ou aumento de atividade simpática vão produzir que tipo de resposta vascular, pessoal, no sentido de frequência cardíaca. Então, quanto mais atividade simpática eu tenho, que tipo de resposta que eu vou ter da minha frequência cardíaca, para a gente começar a entender como que esses aspectos vão se desenhar. Cri, vocês podem participar aí. E olha que a resposta não é complexa não, hein? É fácil. Fácil e direta. Renata entrou e é a Renata que vai responder. Ótimo, então a Oli, obrigada Oli, de alguém aí. Ah, felizmente, Deus é mais, agora várias pessoas. Então a gente começa a responder agudamente com o aumento da frequência cardíaca. É o que começa a acontecer. E aí, a frequência cardíaca normal, em repouso, a gente, na literatura ainda tem algumas variações, vai gerar de 60 até 100 batimentos por minuto. E se passa de 100 batimentos por minuto, a gente começa a chamar de taquicardia. Então, essa pessoa começa a ter aumento de frequência cardíaca, inclusive em repouso. A gente começa já a observar clinicamente como que isso vai se manifestar nos nossos pacientes. Então, os meus pacientes podem chegar com frequência cardíaca de repouso mais elevada. Só que esse paciente também pode apresentar um comportamento de resposta de aumento de frequência cardíaca muito desproporcional durante o exercício também. Isso é um efeito agudo desse despertar, que vai aumentar a ativação do nosso sistema nervoso autonômico, que pode gerar o aumento de liberação de catecolaminas, e que a gente entendeu, noradrenalina e adrenalina, gerando um aumento agudo de frequência cardíaca. Cronicamente, essa frequência cardíaca elevada pode fazer o quê? Que aí é a nossa próxima pergunta. Você viu, né, Renata? Você já chega e eu já chego chegando também. Harris, fique tranquilo, não apertou nada de errado aí. Tá tudo certo. Então, vamos lá, pessoal. Frequência cardíaca, então, aumentada de forma sustentada, pode gerar o quê como consequência? Perfeito, Shirley já trouxe aí pra gente o aumento da pressão arterial, que pode acontecer tanto agudamente quanto cronicamente, caracterizando uma hipertensão arterial sistêmica, que foi o que a Ana acabou de colocar aí para vocês. Então, todo paciente que tem hipertensão, ele tem necessariamente um distúrbio respiratório do sono? Claro que não. Hipertensão é uma doença multissistêmica. Só que vale a pena ser considerada a avaliação de questões de sono de um paciente que tem hipertensão, porque uma das causas da hipertensão desse paciente pode ser um distúrbio respiratório do sono, por conta exatamente dessa patofisiologia que a gente acabou de desenhar aqui juntos, que é super simples. E aí, mais atenção ainda deve ser dada àqueles pacientes que têm hipertensão resistente. Por quê? A prevalência de distúrbio respiratório do sono em pacientes que têm hipertensão resistente, que é aquele tratamento de hipertensão arterial que é de difícil controle, que adiciona uma medicação, adiciona atividade física, coloca perfeito a sintonia aí da Ana comigo, que vai adicionando várias classes medicamentosas e que a gente tem uma dificuldade imensa de controlar a pressão arterial desse sujeito, pode ser simplesmente porque a gente está tratando a consequência, que é o aumento da pressão arterial, e não estamos considerando provavelmente o fator causal. Então, com essa prevalência enorme, repito, 70%, torna-se super importante a investigação de distúrbio respiratório do sono em indivíduos com hipertensão resistente. Então, entendemos um desses aspectos, que é esse primeiro, mais fácil,
relacionado a despertares que pode levar esse indivíduo tanto a desenvolver taquicardia em repouso, frequência cardíaca muito aumentado durante o exercício, e aí ele responde desproporcionalmente. Como assim, Lili, desproporcionalmente? Esse paciente pode atingir frequências cardíacas muito altas para um esforço muito pequeno, ou ter um tempo de recuperação enorme quando acaba a atividade física para ter esse retorno da frequência cardíaca. Tony sempre está aí junto com a gente, né? Colocou que ele entrou na área do sono por causa de uma crise de hipertensão muito importante. Sou o meu primeiro paciente. Maravilhoso, Tony, que cada vez mais outras pessoas possam conhecer sobre isso e talvez terem a opção de tratar o fator causal da sua outra comorbidade, como no seu caso, que poderia começar aí o início de uma hipertensão. Gente do céu, só tô vendo as pessoas entrando aqui, esse time tá ficando de peso. A Letícia, que acabou de entrar, uma outra grande referência aí em reabilitação cardiovascular e que tá aí junto conosco. Então, vamos continuar. Então, dos despertares, conseguimos entender aí maravilhosamente, porque, de forma muito simples, que se esse paciente tiver, depois de um evento respiratório, um despertar, o estímulo para um despertar para tirá-lo desse evento respiratório, que junto com isso pode estar acontecendo um aumento da atividade desse sistema nervoso autonômico aí, que gera agudamente aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial, e que isso pode levar cronicamente o meu paciente a desenvolver hipertensão. Então, ótimo. Simples esse primeiro mecanismo. Lembrando que a gente começou a aula falando que a gente vai precisar entender basicamente 3 mecanismos, que são os despertares, podendo causar doenças cardiovasculares, as quedas cíclicas de oxigênio e aumento dos níveis de gás carbônico e as variações de pressão intratorácica. E eu vou passando por cada um desses aspectos aí, porque a gente vai do mais simples para o mais complexo e assim a gente consegue entender, no final das contas, a justificativa para as grandes doenças cardiovasculares, tá? Esses maiores grupos aí. E sim, Lili, aí esses pacientes acabam depois, aí a longo prazo, culminando com problemas cardíacos. Que tipo de problema cardíaco? Então, vamos lá. Entendemos uma doença que é super importante de a gente entender, que é a hipertensão. Agora, vamos entender um outro mecanismo que torna-se também super importante. Se a gente entendeu que a gente vai ter uma redução do lumen dessa via aérea e, consequentemente, menos passagem de oxigênio, eu preciso lembrar que os meus músculos são dependentes de oxigênio. E o coração não será diferente. Então, que quando eu tenho uma redução da pressão parcial de oxigênio, eu posso ter simplesmente isquemia cardíaca. Só isso que pode acontecer. E quando eu tenho isquemia cardíaca, o que eu posso desenvolver como doença cardiovascular? O que eu posso ter agudamente? Vamos lá, pessoal. E aí, essa isquemia cardíaca, depois a gente pode discorrer um pouco mais sobre isso, se ela vai ser, como que ela vai acontecer, porque por hora eu não estou definindo o mecanismo. A Ana já colocou aí prontamente o infarto agudo do miocárdio. E quantas pessoas que podem ter um infarto agudo do miocárdio sem terem a menor ideia que elas possam ter um distúrbio respiratório do sono? E quais que são excelentes? Tá indo todo mundo aí, maravilhoso. Então agora, aproveitando a resposta aí que todo mundo foi muito bonitinho, IAM, IAM, IAM. O que pode levar o infarto agudo do miocárdio? Então, o infarto agudo do miocárdio acontece uma isquemia cardíaca, como a gente acabou de descrever. Mas o que pode causar o infarto agudo do miocárdio? Vamos lá, porque a gente vai cada vez mais aí aprofundando no conhecimento e entendendo essa patofisiologia para que a gente consiga ficar bem craque e entender todos esses aspectos. Então, o que pode gerar esse infarto agudo do miocárdio que vai cursar com essa isquemia? A insuficiência cardíaca, ela gera um infarto agudo do miocárdio, ou ela pode acontecer mais a longo prazo, quando esse indivíduo vai tendo uma série de doenças cardiovasculares. Então, a Priscila colocou ali lesão endotelial, a Aline está colocando FA. Será que alguém consegue
numa das principais causas. Então, se eu colocar assim, qual que é uma das principais causas de infarto agudo do miocárdio, o mecanismo para acontecer isso? Isso tudo que vocês estão colocando pode acontecer. AVC isquêmico pode acontecer também, fibrilação atrial pode acontecer, inclusive a gente vai entender. Mas para acontecer, no geral, o infarto agudo do miocárdio é uma das principais causas. Vamos ver se pelo menos alguém consegue colocar. Ponto de vista especialmente aí vascular. A morte súbita pode ser consequência do infarto agudo do miocárdio. Hipoxemia pode ser uma causa do infarto agudo do miocárdio. Se ninguém... a Ana colocou aí a aterosclerose. Ótimo, a outra Ana também. E a aterosclerose especialmente de onde, meninas? Para a gente guiar aí os nossos colegas. Especialmente. E o que as meninas estão colocando aí pra gente, aí alguém agora colocou aí, doença arterial coronariana. Vamos ver o que as Anas vão responder. Respirar Fisioterapeutas colocou. Vamos ver se elas estão de acordo com a Respirar Fisioterapeutas ou vão colocar alguma coisa diferente. E aí, obstrução de coronárias, a Rita colocou ali depois. A odontologia já foi para carótida. Eu quero as Anas que foram na aterosclerose. Vamos ver. E aí, pessoal, lembrar que a aterosclerose, então, ela é uma obstrução que pode acontecer por placa de uma artéria e comprometer o fluxo sanguíneo, a passagem de sangue. E se, então, o sangue não está passando de forma adequada, isso pode gerar uma isquemia e um infarto agudo do miocárdio. A Ana colocou ali a disfunção endotelial secundária a mecanismos inflamatórios. Sim, isso pode acontecer. O que eu queria que vocês colocassem aí é qual local que é especialmente aí ou mais falado como acometido. E aí vamos ver. E aí, enquanto as pessoas vão escrevendo isso, para a gente não perder o raciocínio então acabamos de entender que a gente pode ter a queda dos níveis de oxigênio e aumento dos níveis de gás carbônico, e se eu estou falando que pode reduzir o nível de oxigenação, isso pode reduzir a oferta de oxigênio também para o meu coração. E se eu tenho redução da oferta de oxigênio para o meu coração, eu posso ter uma isquemia cardíaca e um infarto agudo do miocárdio. E a gente entendeu, então, outra patofisiologia que pode levar ao desenvolvimento de outra doença cardiovascular, só que agora por meio de outro mecanismo que não a ocorrência de despertares. Só que, agora eu preciso de todo mundo junto comigo, quando acontece uma queda da pressão parcial de oxigênio, o que vai ter como resposta reflexa disso no meu coração? Então, quando tem uma queda da oxigenação lá no meu pulmão, o que isso pode gerar como resposta reflexa no meu coração? Vamos lá. Vamos seguindo aí esses raciocínios para a gente ir entendendo tudo. O Harris colocou vasoconstrição. Vasoconstrição de quem, Harris? Eu estou entendendo o que você está entendendo. É só para o povo também que está acompanhando a gente conseguir entender. Dani, pode gerar aumento de frequência cardíaca também. Perfeito. A Aline colocou vasoconstrição também, mas eu quero saber vasoconstrição de quem? Taquicardia também tá certo, Lilian. Aumento de frequência, ótimo. Todo mundo tá certo. Mas um efeito também é a vasoconstrição. E eu quero saber vasoconstrição de quem? Para a gente conseguir entender o nosso próximo aspecto. Quando acontece, de novo, lá no meu pulmão, uma redução da oxigenação. Isso pode, perfeito, Ana. Então, a Ana ali está colocando que quando a gente tem uma queda de oxigenação lá no meu pulmão, que isso pode gerar, perfeito, Priscila, uma sobrecarga do meu ventrículo direito. Por quê? O meu ventrículo direito é o responsável por mandar sangue para o meu pulmão. Por meio de quem? Da minha artéria pulmonar. Então, imaginem aí na cabeça de vocês a anatomia do meu coração. Tenho
átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Se eu tivesse com papel e caneta aqui, os meus alunos iam amar que eu faça esse desenho lindamente. E aí, perfeito, agora uma galera aí tá respondendo, então vamos aí entender. E aí, entre meu átrio direito e ventrículo esquerdo, tricúspide. Entre o meu átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, mitral. Chega lá no meu átrio direito, veia cava superior, trazendo sangue de cabeça e pescoço. Chega também lá no meu átrio direito, veia cava inferior, trazendo sangue de periferias. O sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito por meio da minha tricúspide. Lá no meu ventrículo direito, ele vai em direção ao meu pulmão por meio da artéria pulmonar. Então, eu preciso que vocês resgatem aí só esse momento aí anatômico, fisiológico na cabeça de vocês. Se por alguma razão eu tiver uma redução dos níveis de oxigênio no meu pulmão, e é o meu ventrículo direito que manda sangue para o meu pulmão por meio da minha artéria pulmonar, qual forma que a gente tem? Eu tô rindo aqui dos comentários de vocês. Qual que é a forma que eu tenho de fazer chegar mais sangue no meu pulmão? Então vamos imaginar. Vocês aí na casa de vocês, atrás dessa tela, são o pulmão. Eu sou coração. Entre nós há uma artéria pulmonar, que é um vaso, uma mangueira. Se eu quero fazer mais sangue chegar até vocês, então pensem em vocês, quem aí já usou mangueira para limpar quintal, cada vez mais vocês não estão usando isso, né? Estão usando balde, a gente está perdendo essas coisas lá do interior. Então, quem foi do interior aí igual a mim, usou muito mangueira para lavar horta, para lavar quintal. Então, se vocês são um pulmão e eu tô aqui, sou o coração, eu tive uma sinalização que os níveis de oxigênio aí em vocês estão reduzidos. Eu, então, quero aumentar o suprimento sanguíneo para vocês na tentativa, então, de chegar mais sangue e, consequentemente, mais oxigênio. A mangueira está entre nós. Para eu fazer esse sangue da mangueira chegar mais longe, eu aumentar essa perfusão, eu vou fazer o que com a mangueira? Vasoconstrição. É a forma fisiológica que a gente tem de tentar aumentar a perfusão desse pulmão, já que eu recebi uma mensagem de que está faltando oxigênio para vocês. Mas, opa, quando eu faço vasoconstrição dessa artéria pulmonar, o que eu estou fazendo? Eu estou dificultando o trabalho do meu ventrículo direito, que agora precisa mandar mais sangue por meio desse vaso com um calibre mais fino. O trabalho para o meu ventrículo direito vai ficar maior. Não só isso vai acontecer. Se eu estou diminuindo o lumen do meu vaso e agora eu tenho sangue passando contra um vaso que está menos calibroso, eu passo sangue aqui fazendo mais ou menos pressão na parede desse vaso, por favor? Faço mais ou menos pressão, então, na parede desse vaso, pessoal? Quando eu preciso, então, continuar fazendo a ejeção desse meu sangue ali do meu ventrículo direito por um vaso que agora perfeito. Eu agora vou fazer o mesmo trabalho que eu fazia antes, mas agora com uma pressão maior sobre a parede desse vaso. Prazer, qual doença que a gente acabou de contribuir para a gente desenvolver, então? Qual a doença que a gente pode, então, desenvolver pelo simples fato de agora a gente estar precisando fazer mais pressão sobre esse vaso que a gente acabou de descrever? Antes da insuficiência cardíaca direita, que vocês já estão, craque, vocês já estão lá na frente, eu vou chegar lá. Antes da gente fazer insuficiência cardíaca direita, o corpo pulmonar, que eu acho que o Harris falou aí em cima, vocês já estão com o pensamento lá na frente, o que é maravilhoso, que significa que vocês estão, joia de fisiologia
A Beatriz colocou hipertensão. Hipertensão o quê, Beatriz? Que a gente descreveu a hipertensão. Ah, maravilhosa, Ana. Hipertensão da artéria pulmonar, que é super comum em indivíduos com distúrbios respiratórios do sono também, e em cardiomiopatias também, e que muitas vezes a gente não faz ideia. Então, Harris colocou ali, se eu não me engano, corpo pulmonar, e maravilhoso, foi ele mesmo que colocou. Quem trabalha com doença respiratória crônica, que é o meu público, que é diferente do público da Ana, da Letícia, que eu acabei de falar aqui com vocês, que é mais cardiopatas, para mim, é zero surpresa que os meus pacientes tenham hipertensão da artéria pulmonar. Afinal de contas, eles têm uma doença que vai causar um comprometimento no órgão-alvo central, que é o pulmão. Então, é razoável que eles tenham uma queda da pressão parcial de oxigênio. Mas nos cardiopatas, não necessariamente. Então, por que o meu paciente, que é cardiopata, tem hipertensão da artéria pulmonar por esse mecanismo que a Lili acabou de explicar? Provavelmente por ter um distúrbio respiratório do sono e ter essas quedas de oxigenação que acontecem no período noturno. E aí, se a gente entendeu, então, que agora eu posso ter uma hipertensão da artéria pulmonar por esse mecanismo, a gente consegue entender também o que vários de vocês já se anteciparam e descreveram, que é, se eu tenho aquele mesmo ventrículo direito, agora trabalhando contra uma resistência muito maior. Por que uma resistência muito maior, Lili? Porque o calibre do vaso está menor. O espaço para o sangue passar está menor. Esse ventrículo vai precisar fazer mais força para ejetar aquele sangue passando por aquele vaso. A longo prazo, esse trabalho cardíaco contínuo, e imagina à noite, todos os dias vocês dormem, 1/3 do dia de vocês dormindo, constantemente pode levar à insuficiência cardíaca direita, que a gente chama o espessamento, né, do ventrículo direito, e depois que cursa com a sua insuficiência, que é muito comum em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica na fase já avançada da doença, isso pode acontecer, essa insuficiência do ventrículo direito. Não só isso. E aí agora eu quero que vocês entendam comigo um outro processo que pode acontecer. Então vamos lá, pessoal, resgatando. Já entendemos por que os pacientes com distúrbios respiratórios do sono podem desenvolver taquicardia de repouso e resposta exagerada a exercício. Entendemos por que eles podem desenvolver hipertensão arterial sistêmica, e aí vai ser super importante vocês conseguirem diferenciar. Hipertensão do quê? Tem hipertensão arterial sistêmica e hipertensão da artéria pulmonar, que acabamos de entender. Entendemos também por que eles podem desenvolver insuficiência cardíaca direita a longo prazo. Além disso, se a gente começa a entender que, ainda partindo desse mecanismo da resposta da pressão da artéria, exato, Lili, uma cascata de problemas, e a gente ainda está no comecinho. Se a gente acabou de entender que a gente tem essa questão da artéria pulmonar acontecendo, esse trabalho sobre o ventrículo direito acontecendo. A princípio, esse ventrículo direito vai começar a trabalhar mais e ele pode ir se espessando. Vai ter um espessamento aí desse ventrículo direito. Esse ventrículo direito, então, pode começar a aumentar de tamanho. E que é uma hipertrofia que a gente fala, inclusive, que não é hipertrofia benéfica, que é aquela que a gente quer, que a gente consegue, inclusive, fazendo atividade física, porque é diferente. Durante a atividade física acontece um tanto de resposta fisiológica e é um esforço ali intermitente. Quando a gente fala durante o sono, no momento que é o único momento que o nosso sistema cardiovascular e respiratório tem para descanso e que eu estou exigindo muito mais do meu corpo, é claro que esse músculo uma hora vai ser insuficiente. É claro que ele não vai tolerar aquele esforço sendo mantido de forma contínua. E aí, esse ventrículo direito pode começar a aumentar de tamanho, mas por uma hipertrofia concêntrica, que gera, inclusive, menos espaço para o meu sangue se acomodar. E que isso pode, inclusive, retrogradamente, prejudicar o meu átrio direito. Como assim, Lili?
Perfeito, pessoal. Harris transforma uma câmara volumérica em uma câmara menos competente. Maravilhosas suas palavras e colocação, inclusive, Harris. Ai, Roberta, obrigada. Delícia porque vocês participam junto comigo. Só gosto de dar aula porque vocês participam junto comigo e é super legal. E aí, pessoal, então vamos pensar. Esse ventrículo direito, então, tá gerando uma hipertrofia ali concêntrica, que não é a hipertrofia boa que a gente quer. Ele tá conseguindo acomodar menos sangue ali dentro. E por que que isso pode gerar um comprometimento do meu átrio direito? Vamos voltar no que eu falei da anatomia inicial? Temos o meu átrio direito, o meu ventrículo direito. Entre eles, a gente tem a válvula tricúspide. No meu átrio direito, chega sangue por meio da minha veia cava superior da cabeça e pescoço. E por meio da minha veia cava inferior também, lá no meu átrio direito, o sangue advindo dos meus membros inferiores da minha circulação sistêmica. E esse sangue vai chegar no átrio direito e tentar passar para o ventrículo direito, que, poxa, aqui o espaço, a quantidade de sangue que antes cabia, agora não cabe mais. Eu tive um espessamento desse ventrículo direito. Não cabendo sangue, várias já colocaram aí. Perfeito, pessoal. Eu começo a ter retorno desse sangue para o meu átrio direito, que por sua vez também pode tentar o quê? Dilatar para acomodar aquele novo volume sanguíneo que deveria ter descido e que isso não está acontecendo. No entanto, quando esse meu átrio direito dilata, ele pode empurrar o quê? Agora que eu quero ver, hein? Então vamos lá. Quando o meu átrio direito dilata, para acomodar o sangue que deveria ir para o meu ventrículo direito e que não está acontecendo por conta dessa hipertrofia concêntrica, quando ele dilata, ele pode empurrar o quê? Pergunta de milhões, hein? Quem acertar essa, eu dispenso das próximas provas. Olha só, hein? Não tem prova mais, né, pessoal? Por isso que eu vou dispensar. Que pode, quando o átrio direito dilatar? Que ele pode empurrar? Mediastino? O mediastino, a gente está falando daquela estrutura mais ampla, como um todo. Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos ver. Pensa ali, ó. Meu átrio direito está aqui. A gente está falando dessa estrutura dilatando. Pensa quem está aqui do lado e pense, então, quem pode estar aqui. Vivian, a sua resposta, entendi o que você está pensando, né? Disso daqui tá crescendo para cá. Só que tem uma distânciazinha, a gente não consegue gerar uma compressão da veia cava assim, não. Não. Então, o povo aí que tá colocando veia cava, ó, vamos pensar aqui. Então, a gente tem o ventrículo direito aqui, a tricúspide, Aline, ela tá suando ali porque ela deveria estar fazendo, né, a função de se fechar quando esse sangue tá descendo. Ótimo, Priscila. Aí a Priscila já tá entendendo a minha direção ali. Então, átrio direito começa a dilatar e ele pode comprimir o que tá ali do lado, que é o átrio esquerdo. Mas entre eles vai ter o quê? Que aí que é a estrutura e que aí a gente vai matar a nossa próxima. Ah, maravilhosa, Aline! O septo interatrial. E aí, qual que é o problema da compressão do septo interatrial? Quando a gente aumenta ali a pressão em cima desse septo aí interatrial, o que pode acontecer? Vamos lá. Perfeito, galera. Perfeito. Arritmias. E aí a gente começa a entender, então, por que quando um bom cardiologista avalia um paciente que tem arritmia, uma das primeiras medidas que ele vai fazer é tentar investigar o sono desse paciente por meio da polissonografia, que é um padrão ouro para avaliação de distúrbio respiratório do sono, para entender se a arritmia daquele paciente não acontece em decorrência de um distúrbio respiratório do sono.
Tanto que a diretriz de arritmias faz essa recomendação, que seja investigada a ocorrência de um distúrbio respiratório do sono, de tanto que a gente já começou a entender essa ocorrência dessas duas comorbidades. Maravilhosos, entendemos então outra doença que pode acontecer por conta da questão do sono e que muitas vezes a gente não se atenta para esse aspecto. Agora vamos entender um outro ponto. Se eu tive uma hipertrofia ventricular, e a gente entendeu que vai ser essa hipertrofia ventricular concêntrica, que vai cursar com redução do volume sistólico. Eu quero que o meu volume sistólico diminua? De jeito nenhum. Eu preciso fazer com que esse sangue continue transitando pelo meu coração até ele sair do meu coração e ir para a minha circulação sistêmica. Quando eu tenho uma redução do meu volume sistólico, o que o meu corpo vai querer fazer como estratégia compensatória para tentar aumentar esse volume sistólico, já que eu estou tendo uma questão estrutural ali, que o meu ventrículo direito reduziu espaço e que com isso eu não estou conseguindo colocar a quantidade de volume que antes eu colocaria. Qual que vai ser então uma compensação que o meu corpo vai tentar fazer para aumentar esse volume sistólico? Lembrando que espaço eu não vou conseguir mudar. Teve uma hipertrofia ali concêntrica. De que jeito que eu... Perfeito, Roberta. Eu vou tentar compensar aumentando frequência cardíaca. E, de novo, a gente reforça aquele mecanismo, então, de aumentar a atividade do meu sistema nervoso autonômico, tentando liberar mais catecolamina, noradrenalina e adrenalina para tentar compensar essa redução do meu volume sistólico por meio de aumento de frequência cardíaca. E aí a gente entende muito por que os pacientes com distúrbios respiratórios do sono têm tanta a tal da atividade simpática super elevada. Olha como que a gente vai desenhando e conseguindo entender. Até um momento que pensa um coração ali com hipertrofia concêntrica, recebendo o tempo inteiro sinal para aumento de frequência cardíaca. Quando eu tenho essa hipertrofia, o que eu vou fazendo com aqueles mecanismos que a gente sabe que a gente depende ali das fibras para a gente conseguir melhorar o quanto de sangue que sai desse coração. Se eu estou tendo esse coração se dilatando, o que eu estou fazendo ali com as minhas fibras do meu coração? O que eu estou fazendo sobre aqueles mecanismos que a gente utiliza para a gente potencializar a saída de sangue do meu coração? E aí a Lilian já começou aí a desenhar que esse coração começa a não dar conta de fazer esses aspectos. E aí eu vou mudar a sua fadiga, Lilian, só um pouquinho para falência. E aí é quando eu começo, então, a poder ter a falência do meu ventrículo por conta desses aspectos que a gente está junto aqui desenhando. E que a mais longo prazo ainda eu posso ter uma insuficiência cardíaca. Então, olha quantas doenças cardiovasculares a gente já conseguiu descrever e entender completamente a patofisiologia, simplesmente entendendo a fisiologia e conversando. E por meio ainda de dois mecanismos que eu falei para vocês guardarem para mim das consequências de distúrbios respiratórios de sono, que é a ocorrência de despertares, e agora a gente fechou a questão da redução das pressões parciais de oxigênio no sangue, que vão gerar essas respostas todas que a gente descreveu agora. E a gente vai então para a terceira, que é outra que é super importante, que são as variações da pressão intratorácica. Como assim, variação de pressão intratorácica? Lili, despertar é muito fácil. Eu acordo e desperto. Queda de oxigênio também é muito fácil. Você me explicou que a gente tem uma redução do tônus, que vai diminuir o lumen da minha via aérea, se não está passando ar, não está passando oxigênio, então eu consigo entender também por que a oxigenação cai. Mas variações de pressão intratorácica? Então vamos pensar, quando a gente
para de respirar, oxigênio diminui, gás carbônico sobe. Aumento de gás carbônico potente e estimulador do nosso centro respiratório. Isso vai nos incentivar a fazer uma respiração, que dependendo do grau de fechamento dessa via aérea, só de fazer isso em casa, façam depois, vejam como que vocês sentem a pressão do tórax de vocês mudando completamente. A gente tem uma negativação importante dessas pressões para literalmente a gente ressuscitar e voltar a respirar. E aí, essas variações da pressão intratorácica geram outras duas consequências que a gente precisa entender e que são super importantes. A primeira delas é se a gente está respirando tranquila à noite, dormindo. E aí eu parei de respirar. E quando eu volto a respirar, eu faço esse movimento de e mudo, faço variações dessas pressões o tempo inteiro. Lili, por que o tempo inteiro? Porque tem paciente que a gente classifica um distúrbio respiratório do sono. A gente tem distúrbio respiratório do sono leve, moderado e grave. Não é incomum as pessoas terem apneia obstrutiva do sono grave. Isso significa que elas param de respirar 30 vezes por hora, que é uma vez a cada 2 minutos. Então, pensem, de 2 em 2 minutos, esse fenômeno acontecer. Quando a gente volta a respirar e faz esse fenômeno que a gente chama de ressuscitatório, a gente negativa muito a pressão intratorácica. Pressão intratorácica negativa, pressão negativa é pressão de sucção. Então, pensem que aqui no meio desse tórax a gente tem um coração. E que quando a gente faz esse fenômeno ressuscitatório, essa pressão negativa de sucção pode gerar a sucção de grande volume em direção ao nosso tórax. Volume de quê? De sangue. Volume de sangue em direção ao nosso coração. O nosso coração recebe um volume de sangue enorme. E, o que ele entende? Tem muito volume sanguíneo aqui. Eu preciso diminuir esse volume. Afinal de contas, eu já não estou dando conta de trabalhar nem com o volume de sangue que eu tenho aqui. E libera na nossa corrente sanguínea o peptídeo natriurético atrial na tentativa de diminuir volume. Por meio de quê? Aí que eu quero ver. Tem obrigação de saber também, pessoal. Como que eu consigo liberar volume por meio do meu peptídeo natriurético atrial? Qual que é a forma que eu tenho de fazer isso à noite? Estimular o quê? Diurese. Eu vou fazer xixi à noite. Então, fazer xixi à noite, Lili, xixi à noite, sim, pessoal. Sangue é constituído basicamente de glóbulos vermelhos e plasma. Plasma é água. E aí, uma forma que eu tenho, então, de diminuir o volume que está chegando para o meu coração e para um coração que a gente acabou de entender que acontece esse tanto de coisa e que ele precisa se livrar desse volume, ele vai tentar se livrar desse volume por meio do xixi à noite. Coloque esse paciente para fazer xixi, então, na tentativa de diminuir o volume que está chegando aqui que eu preciso acomodar. Então, apresentar noctúria é um outro sinal de que pode estar acontecendo todo esse aspecto que a gente está descrevendo aqui junto. Mais do que isso, quando eu faço esse mesmo fenômeno ressuscitatório, eu posso provocar uma dilatação miocárdica. Como assim? Pense essa pressão. Aí puxa o tanto de volume. E aí libera peptídeo natriurético atrial. Aí pensa nesse coração. Sofrendo pressão,
Dilatando. Sofrendo pressão, dilatando. O que eu posso provocar, pessoal? Quando eu fico fazendo esse stretching aí que a literatura coloca, né, como um termo em inglês, nesse meu coração. O que eu posso fazer? Quando eu causo essa dilatação do meu coração aí, sucessivas vezes à noite. Dilato, volto, dilato, volto. Ah, descreve aí pra mim, Roberto, MCD. Pensem bem. Quando eu estiro o meu coração, vamos ver se assim fica mais fácil de eu direcionar vocês para a resposta que eu quero. O que vai acontecer quando eu levo esse coração aí a esse estresse no sentido de dilatação? Vamos lá. Ninguém, pessoal, não, vocês vão bonitinho até o fim comigo. E tá quase. Tá, mas remodelação do quê? O que vai aí? Pensa quando... Tá, entendi que você tá falando da miocardiopatia dilatada. Tá, mas isso ainda é por conta lá da dilatação do meu coração. Agora, o que eu tô pensando é dinamicamente. Porque entende que agora eu tô falando dinâmico? Ó, esse coração, então, a gente tá em variações de pressão intratorácica. Então, eu paro de respirar, volto. E aí, então, parei, negativei muita pressão intratorácica, coração dilatou. Esse mecanismo desse coração dilatando dinamicamente a cada vez que isso acontece. Isso pode, pessoal, gerar uma dilatação miocárdica que, por sua vez, pode afastar ou mudar ou estressar as fibras de condução do meu coração. E aí, isso pode causar uma desorganização das vias de condução atriais, levando à fibrilação atrial, que é uma outra consequência de distúrbio respiratório do sono e explicado por esse mecanismo patofisiológico que eu acabei de descrever para vocês. E lembrar que, além disso tudo, essas variações dessas pressões intratorácicas aí, gerando aumentos e reduções de volumes também dos vasos, podem levar a estresse oxidativo e disfunção endotelial, que é uma outra grande consequência dos distúrbios respiratórios do sono. E essa disfunção endotelial, esse estresse oxidativo, então, o que é disfunção endotelial, né? É a gente alterar aquela capacidade daquele endotélio, que é a camada que a gente tem ali interna dos vasos. E aí, se eu começo a mudar essa função, causar disfunção nesses vasos, eu posso cursar com maior deposição. Então, pensa ali a lesão do vaso. E aí, esse vaso lesionado, o colesterol passando ali naquele vaso, vai ficar mais fácil ou mais difícil daquele colesterol se agregar ali na parede daquele vaso? E aí, eu começo a entender como que um distúrbio respiratório do sono pode gerar aterosclerose, que a gente começou a falar lá no início da nossa live, que pode levar ao infarto agudo do miocárdio. Pensem na diabetes tipo 2, se também não pode acontecer por esse mecanismo. Hipercolesterolemia. Então, vejam quantos aspectos podem ser advindos única e exclusivamente pelo fato de esse indivíduo ter um distúrbio respiratório do sono. Então, o que a gente quer, pessoal, com isso tudo que a gente conversou aqui? Que vocês entendam, quanto mais clareza a gente tem desses aspectos, obrigada, Roberta, e não só Roberta, como todo mundo que participou aqui, quanto mais a gente entende, mais a gente consegue intervir, mais a gente consegue trazer clareza. O que a gente deseja e quer muito, não só para vocês, mas para os pacientes que têm um distúrbio respiratório do sono, é que eles tenham clareza para entender todos esses aspectos e assim a gente conseguir entregar um cuidado muito mais assertivo. Seja você médico, seja você fonoaudiólogo, seja você fisioterapeuta, seja você um dentista, a gente precisa entender
todos esses aspectos. E é isso que a gente tenta fazer com vocês por meio dos nossos cursos de formação. Então, hoje a gente conversou sobre a associação de sono e doenças cardiovasculares. A gente passou por 3 mecanismos que são super importantes e que a gente precisa entender para a gente conseguir ser mais assertivo no tratamento dos nossos pacientes. E a gente faz isso, né, semanalmente, com o objetivo que vocês participem aí junto conosco, entendam um pouco melhor. Então, se essa live fez sentido para vocês, encaminhe para algum colega, se vocês acharam legal, para que possa ser importante entender também. Então, tô lá na ponta com reabilitação cardíaca e não pensei sobre esses aspectos. Tem um médico que é grande parceiro meu e que não consegue entender a relação de distúrbio respiratório do sono e doença cardiovascular. Ou sou dentista e observo que, além dos meus pacientes apresentarem bruxismo, eu sempre faço perguntas sobre questão de medicação e vejo que vários deles são hipertensos, ou têm arritmia, ou têm fibrilação. Sou fonoaudióloga e atuo com o trabalho em disfunção temporomandibular, não só isso, mas na tentativa, né, de fazer terapia miofuncional orofacial, e observo que, além dos meus pacientes terem essas alterações estruturais de via aérea superior, que eles também respondem a vários checklists aí de doenças cardiovasculares, então é para todo mundo. A gente precisa entender esses aspectos. Então, quem tem vontade de saber um pouco mais sobre isso, escreva hoje aplicação. Segundo o Luciano, pode escrever aplicação de qualquer jeito. Ele me mandou até uma aplicação com 2 S's, que eu falei, assassinaram a língua portuguesa. Não precisa escrever com cedilha e tio bonitinho. Podem escrever a aplicação aí do jeito que vocês conseguirem, que aí a gente consegue direcionar vocês para um canal onde vocês conseguem ter mais informação, ter acesso, né? A gente sempre manda os lembretes aí de live e que vocês tenham a oportunidade de acompanhar aí semanalmente com a gente. Então, na semana que vem, a gente vai ter uma aula com a Flávia, que vai ser super legal, e depois de novo com a Rafa, e a gente vai aí sempre se alternando e fazendo esses momentos que são super legais e super gostosos com vocês. Muito obrigada pela participação de todo mundo, a gente fica muito feliz, a gente não consegue fazer aula sozinha, agradeço aí, vocês escreveram vários elogios e comentários. Eu sempre tento, né, trazer o conhecimento aí de forma simplificada para vocês, para que vocês consigam entender isso da forma mais didática possível. Espero que vocês tenham gostado. Ana, vi que você perguntou aqui sobre a relação com diabetes. Lembrar que a diabetes tipo 2, a gente pode... essa é uma explicação um pouquinho mais complexa, não muito complexa, mas que vale a pena. Eu não consigo cobrir hoje aqui por conta do nosso tempo, mas é diabetes tipo 2, tá? Lembrar disso. E a gente pode pensar em um tema aí de aula onde a gente explore isso aí com mais detalhe e foque mais nisso, tá bem? Obrigada, pessoal. Brigadão. Um beijo para vocês que são 1000. Boa noite e vamos que vamos. Até mais.